Olá a todos, começando mais um programa 100 Ponto, gravado aqui no Estúdio Hall. Essa é uma realização da CUT do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindi Bancários de Porto Alegre, que é ao meu lado, dividindo essa bancada e esse programa, companheiro Ciro Ferreira. Olá a todos, um prazer fazer parte desse programa 100 Ponto de Porto Alegre para o mundo. Então hoje vamos debater um tema bem importante para a cidade, que é a questão da soberania, né? Soberania dos povos, das cidades, das comunidades. E para esse debate temos convidados especialíssimos aqui que convivemos e conhecemos de longa data. Beth Charão, professora de História, pós-graduanda em Paulo Freire, Educação Libertadora, diretora do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, nosso querido Simpa. Também faz parte da Associação de Mães e Pais pela Democracia. Prazer te ter aqui hoje, Beth. É um prazer estar aqui. Essa oportunidade, né, da CUT e em companhia com o Sindi Bancários é uma excelente ideia para a gente realmente ter um espaço que normalmente a gente não tem nas mídias tradicionais. Certo, e junto com a Beth aqui, nosso convidado é o Amaro Abreu, ele que é formado em Artes Visuais pela UBRA, atua com arte aí desde 2006, autor do livro Habitat. Muitos conhecem ele como muralista, grafiteiro, mas hoje a gente também vai abordar aí outros aspectos desse grande artista. Um prazer te ter aqui, Amaro. O prazer é meu, acho que ótima iniciativa aí, queria dar esse salve para vocês, porque, enfim, eu acho que o podcast ainda é um programa que, com essa era da internet que é tudo muito superficial, muito rápido, o podcast ainda é um programa quase um longa-metragem, né? uma hora e pouco. Tu consegue aprofundar assunto, tu consegue botar mentes pensantes, falar coisas interessantes e ter um espaço que não seja tão superficial, né? Eu acho que a internet hoje em dia com essa rapidez, né, acaba perdendo um pouco, às vezes, a profundidade das coisas e poder conversar mais, aprofundar, eu acho que é um formato bem interessante, eu gosto bastante. Certo. Essa é a ideia e, além de aprofundar debates, a proposta do 100 Ponto é promover encontros, né? E às vezes pode parecer até para quem está nos assistindo que são pessoas muito diferentes, mas elas têm mais em comum do que a gente muitas vezes imagina. Então vamos começar pela questão do direito à cidade, né? De como também as pessoas se relacionam com a cidade. E a gente tem duas pessoas aqui do extremo sul de Porto Alegre, né? O Amaro do Belém Novo, a Beth da Restinga. Então é uma realidade onde muitas vezes as pessoas têm que se deslocar 1 hora para chegar até o centro da cidade. E aí a gente gostaria de começar o programa então por aí, né? Como é que para você se dá essa relação da periferia, do extremo sul com a cidade? Beth, por favor. Bom, essa relação às vezes é bem complicada, né? O pessoal da Restinga acaba criando de maneira criativa atividades tanto culturais quanto esportivas dentro da sua comunidade mesmo, dentro do bairro, porque até chegar no centro da cidade, até chegar para uma atividade cultural que ainda normalmente um custo financeiro bastante grande, né? Então, assim, a gente acaba, muitas vezes, eu tenho muitos amigos que acabam só saindo, só se movimentando no próprio bairro devido a tudo isso, devido à distância, devido à questão financeira, né? Então, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? As periferias têm que estar sempre se reinventando. Inclusive, o que aconteceu agora, semana passada, né? O primeiro Fórum Social das Periferias veio bem de encontro a isso, né? De que a gente tem que estar buscando o nosso protagonismo, buscando a nossa autonomia e vendo outras formas de se chegar ao nosso próprio crescimento pessoal, né? E coletivo também. Acho que a comunidade se vendo como coletivo, a gente consegue ir além, né, do que porque o cotidiano, o dia a dia, de pegar ônibus para trabalhar, de chegar de noite cansado, é duro, né? Para a classe trabalhadora é muito pesado. Então a gente precisa estar sempre se reinventando, né? Então, acho que é uma questão bem complicada em alguns aspectos, boas em outros, né? Como tudo na vida, acho que tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu acho que tem muito essa questão de quando tu está num lugar periférico, né? Mais longe do centro, tu tem
tem acesso à cultura, a atividades, mas são coisas muito locais, né? Do bairro ali. E no centro rola coisas mais... informações e cultura mais globalizada e vindo de outros lugares. Que é importante também, né? Tu ter essa visão mais ampla, né? De mundo, né? De ter acesso a novos artistas de outros estados, de outros países... E que, às vezes, essa questão da locomoção, né, da distância, às vezes dificulta, porque tu tem que pegar, que nem tu falou, 1h, 1h30 de ônibus, muitas vezes lotado o ônibus, né? Porque, enfim, é precário também essa questão de transporte público. Às vezes, até acaba te desanimando, né? Vou ter que ir até lá, daí depois tem que ficar esperando não sei quanto tempo na parada, pegar um ônibus lotado e de em pé, ficar 1 hora de em pé, depois está cansado. Então, acaba meio que dificultando, né? Mas, enfim, acho que também é muito uma estratégia de Estado, né? Tu criar as periferias justamente para isso, a pessoa ter menos cultura, ser um ser menos pensante, confrontar menos com o sistema. Então, é muito estratégico também, né? Tu centralizar tudo muito no centro, na capital. E, às vezes, não só no centro da cidade, mas também... São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma capital que tem muito mais acesso à informação, à cultura do que Porto Alegre. Assim como o centro de Porto Alegre tem mais acesso do que os bairros periféricos. Então, acho que é isso. Ele dificulta, mas também tem isso. Às vezes se cria muitas coisas bem típicas locais, né? Tipo, a Restinga, ela é muito forte em várias atividades que vão se criando a partir dessa necessidade de ter atividade, de ter cultura, que às vezes é mais difícil de ter tu indo para o centro. Interessante pegar como o universo do artista e da companheira servidora pública, né, terminam se cruzando nesse liquidificador que como o Guilherme citou, que o nosso programa se propõe a ser, né? Eu fico pensando, para além da questão periferia-centro, a gente também tem um olhar para essa coisa de um lugar que tem mais natureza, que é mais verde, para um lugar mais urbanizado, mais concreto, mais cimento. Como é que isso se colocou para vocês, assim, ao longo da trajetória? Olha, realmente quem chega, né, no extremo sul já vai notando a diferença, né, na paisagem, no ar, no clima. Normalmente lá é um pouquinho mais frio, né? Então eu lembro que quando eu trabalhava muitos anos atrás, era jovem, né? Trabalhava no centro, eu trazia o casaquinho para volta, né? Porque sabia que quando eu estivesse chegando perto de casa ia estar frio. E então isso cria um contato diferente, né? Ainda tem, por exemplo, na época da Páscoa, ainda tem a tradição do pessoal subir o morro, colher Marcela, coisa que tu não imagina isso na maioria dos bairros de Porto Alegre. Né? Então tem toda uma... Por exemplo, na Restinga, a questão... Tudo se junta, né? Tem muitas ainda atividades a pista de skate, é tudo próximo do Pampa. Então são coisas que as pessoas ainda fazem ao ar livre, né? E que a gente ainda tenta... porque assim, tá uma invasão de condomínios. Né? Então a gente está perdendo isso, né? Hoje em dia a Zona Sul tem esse diferencial, mas a gente está sentindo que daqui a pouco a gente está igual a Assis Brasil, que só se vê cimento, né? Como é que é para ti, Amaro? Então, eu acho que um dos principais problemas disso é a violência, né? Tu vê, assim, por exemplo, num lugar como Belém Novo, como a Restinga, claro que tem violência também, né? Mas tu pega no espaço urbano, é infinitamente mais forte a violência, né? Então, rola muito essa questão de tu poder ter uma infância na rua, né? Tu vê que, por exemplo, na Restinga tem muito mais crianças, adolescentes na rua, em Belém Novo também, né? E que no centro já tem uma barreira ali dos pais que dizem, não vou deixar meu filho sair porque pode roubar, pode assaltar, pode atropelar, enfim, tem uma infinidade de perigo ali, né, no espaço urbano, que num espaço um pouco mais natureza é mais tranquilo, né? Então eu, por exemplo, que sou da geração ali, final da década de 90, começo dos anos 2000, que a internet ainda era discada, tipo, não tinha tanto esse acesso à internet. Eu tive uma infância que era tomar banho no rio, brincar, jogar bola, que é uma coisa que está se perdendo cada vez mais no espaço urbano, né?
Tu vai olhar hoje as crianças é tudo iPad, videogame, computador, e daí faz um jogo de futebol com os amigos ali uma vez por semana, mas fica limitado a isso, né? Antes a gente jogava taco, jogava queimada, tinha um monderal de brincadeira que foi se perdendo, peão, sei lá, tinha uma infinidade de coisas que foi se perdendo e que a internet e o espaço urbano foram meio que tomando conta e acabando com isso, né? Que eu acho super saudável, né? Tu ter uma coisa na rua, que tu conhece gente, né? Do que tu ficar socado dentro de casa, só na frente de uma tela ali. É completamente tóxico, não é saudável, né? Pro desenvolvimento da criança ou do adolescente. Certo. E uma das tônicas, né? Da linha editorial do nosso programa é muitas vezes mostrar o ponto que a gente acha que tem que ser defendido a partir de uma visão positiva, né? Uma visão que cative as pessoas. E um dos temas da cidade hoje, aí, a gente já está ainda abordando aos poucos a questão da soberania, né? Então, se aprofundando dentro desse debate, a questão do transporte público, né? O transporte coletivo, que vive uma grande crise, não só em Porto Alegre, né? Mas no mundo todo, com a questão dos aplicativos e tal. Então, a gente gostaria de ouvir vocês também um pouco sobre a relação de vocês com o transporte público, né? A gente começou falando sobre a questão do tempo dentro do transporte, né? Muitas vezes 1 hora, 1h30. Então, vocês têm uma relação íntima, né, com o transporte. E aí, gostaria de ouvir vocês sobre essa relação, né? Uma relação de afeto, de carinho. Tem linhas que para vocês são especiais. Também, como é que é essa relação de estar no transporte ali junto com o povo, junto com os demais colegas da classe trabalhadora? Acaba sendo um ponto de encontro, né? A gente encontra colegas, eu que trabalhei em escolas na Restinga, eu encontro mães, encontro alunos, então ex-vizinhos, gente que eu não, amigos de juventude, né? Que eu no dia a dia acaba não tendo contato, acaba tendo esses encontros casuais nos ônibus. A questão do ônibus é ele chegar ao seu destino, porque do jeito que está precário, muitas vezes ele fica pelo caminho, né? E aí a gente tem todo aquele transtorno de tu descer e ter que esperar outro, porque os ônibus estão soltando fumaça, estão pegando fogo, né? A prefeitura realmente está ignorando essa questão da precariedade do transporte. O Melo apontou um aumento e viu a pressão popular de que ia pegar muito mal para ele, porque na real ele está em campanha para a reeleição, né? E ele viu quanto ia pesar contra ele esse aumento da passagem. Então ele voltou atrás. Mas então é uma luta, é uma relação de amor e ódio, porque a gente precisa, né? A gente encontra amigos. Eu tenho o hábito muito de vir, porque a viagem é longa, eu venho escutando música, né? Então é um momento assim que quando eu sento, eu consigo dar uma relaxada e descansar. Mas tu não sabe, cada vez que tu pega o ônibus, se tu vai chegar realmente ao destino final, se tu não vai ter um transtorno pelo caminho. Eu tenho um carinho especial pela 110, que é a linha Restinga Tristeza, porque aí a gente vem ali pela orla e fim de tarde, quando eu vou para casa, eu pego todo o pôr do sol, né? Então, assim, é um descanso visual, assim, é um estímulo visual, né? Então, essa é a minha linha do coração. Então, eu acho que tem momentos bons, né? Que às vezes tu vai ali, que nem ela falou, ouvindo música, ou encontra alguém, que é um ponto de encontro também, né? Às vezes, em seguida tu encontra pessoas conhecidas ali no... Mas tem a questão de, às vezes, tu tá cansado, quer chegar em casa e ter ali o ônibus lotado, enfim, às vezes não consegue sentar, fica ali, tá só a fim de descansar e não consegue, né? Então... eu acho que para Restinga é um pouco melhor, né? Porque tem muita gente na Restinga. Não sei quantos habitantes tem a Restinga, mas é mais de 10 mil, né? Em torno de 300 mil. 300 Zona Sul. Mil, então, a maioria sendo na Restinga. Então, é um lugar onde o transporte funciona melhor do que, por exemplo, Belém Novo, que tem bem menos gente. Lami, pior ainda, né? Então... a STS também dominou aquela parte da Zona Sul ali, então eles sabotavam, por exemplo, lotação. Fazia anos que tinha um projeto de ter lotação em Belém Novo e a STS e as empresas ficavam sabotando.
E hoje tem, depois de sei lá quantos anos para sair, né? Mais de 20 anos foi a luta para ter lotação, tanto Restinga quanto Belém. Então era um inferno. Tipo, o Belém Novo, eu me lembro que eu saía de madrugada, às vezes ficava 3, 4 horas esperando um ônibus. Se tu fosse sair de noite, às vezes a gente queria ir na Cidade Baixa, né? Se não tinha um amigo que tinha carro, ficava 3, 4 horas ali esperando um ônibus. E, enfim, e mesmo quando não era de madrugada, às vezes tu ficava um tempão esperando. Era horrível, assim, essa questão de ter que esperar e ter que pegar o ônibus sempre lotado, né? Horário de pique, com certeza tu fica que nem sardinha lá dentro, né? Esmagado e um espremendo no outro. Então, enfim, tem o lado bom, né? Às vezes tu encontrava pessoas, era um momento também de tu ir ali pensando na vida. Eu gostava muitas vezes também, quando não era horário de pique, eu ia conseguindo sentar, que eu conseguia ir sentado, ficar, enfim, refletindo ali, olhando a janela. Era um momento bom, mas também tinha esses momentos que eram bem complicados. E quando não pega lugar, né? Ou então, às vezes, quando tu pega lugar, fica feliz que pegou o lugar, e daí aparece uma senhora, tem que dar lugar para ela. Putz. E qual é que é a tua linha? A minha é 268 Belém Novo. E às vezes pegava o Lamy também, porque o Lamy, ele passava em Belém Novo, né? E daí ele deixava na peixaria e não podia dormir, né? Se tu dormisse, tu ia parar lá no Lamy, que já aconteceu já, né? Daí, se fosse de noite, tava fudido, porque ele te larga naqueles campos do Lamy onde não tem nada, é só colina. E o próximo ônibus daqui a quanto tempo? Daí fudeu, né? Se não tivesse um carro ali, um amigo, um pai pra te buscar, tá fudido. Me vieram duas coisas em mente quando tu diz, eu gosto de passar por aqui porque aqui tem a orla, né? Essa história de tu ter um respiro no meio do caos urbano, né? Um urbanismo que não é planejado, enfim, que a gente tem um monte de agruras, né? Entre elas as que o transporte público te obriga a passar, né? Como essas que a gente vinha falando agora. Me veio isso em mente. Que papel tu coloca na arte, né? No meio desse andejar aí pela cidade, né? Seja ela a própria arte da natureza, né? Que esculpe aquele pôr do sol ali na frente das pessoas. E a Mário, eu fiquei pensando naquela espécie que tu coloca como protagonista, às vezes, das tuas pinturas. Às vezes não, acredito que tudo que eu vi até agora ele teve ali, né? Sim. Da tua arte visual. Como é que essa criatura, esse sujeito, tu acha que andaria por aí? Daí a gente pode começar a falar um pouco também da tua trajetória no meio da arte. Como é que tu coloca esse alter ego aí, essa história para transitar por aí? Então, essa questão da minha criação da arte mais como uma coisa autoral, né? Porque, enfim, como eu trabalho com arte, às vezes faço muitas outras coisas que não são muito autoral, né? Que é pagar as contas, né? Final do mês vem ali o condomínio, vem a luz, assim, comprar comida. Então, eu acabo fazendo muita coisa que é comercial para, enfim, conseguir pagar todas as contas no final do mês e viver com dignidade. Mas o meu trabalho autoral, que é mais criações minhas, às vezes tem trabalho sobre isso, às vezes não. Mas a criação é muito relacionada, tipo, um planeta desconhecido que está mais conectado com a natureza, né? Só um parênteses, Amaro, acho que dá pra gente ilustrar aqui enquanto o Amaro fala, para quem tá nos assistindo também ter uma ideia de como é que é essa arte. Daí pode deixar parado na primeira imagem ali, na segunda, bota na segunda que eu acho que é mais... E daí depois eu vou falando e vai passando. Mas enfim, é essa questão de criar um planeta mais conectado com a natureza, né? Porque voltando um pouco naquele tema da... Aquarela. Esse é aquarela. Lindo. E porque voltando um pouco naquele tema da urbanização que a gente falou anteriormente, eu acho que uma das questões é a violência, que nem eu tinha falado, e outra questão é isso, que o espaço urbano ele te tira muito a conexão com a natureza, né? As estações do ano, se guiar pelas estrelas, entender o ciclo das plantas, enfim, tu perde total essa conexão, né? Inclusive tem aquele documentário que é muito interessante, que é A Criança e a Alma do Negócio, que eles mostram, por exemplo, animais bem básicos, sei lá, não lembro se tinha galinha, mas, sei lá, avestruz, girafa, animais simples, e as crianças não sabem reconhecer, e daí mostram um cheetos, uma traquinas, um negócio que elas reconhecem todos.
Então, isso é a maior prova de que o espaço urbano não sabe nem reconhecer animal mais, sabe? Que é uma coisa básica. E não eram animais exóticos, não era um ornitorrinco, sei lá, um axolote, não eram animais muito... Eram animais simples e eles não conseguiam reconhecer. Então, o meu trabalho foi muito nessa linha de criar um planeta onde a evolução não foi tanto para esse lado urbano, tecnológico, e mais de conexão com a natureza. Entender os ciclos e tal. Aí também o trabalho inclusive eu fiz essa interação com a própria parede, né? Com as vegetações. Essa criaturinha do meio ali que é... Essa criatura normalmente não é uma, né? É como se fosse uma espécie predominante, que nem tem o ser humano aqui no nosso planeta, ela é uma espécie mais predominante. Mas daí eu vario, mudo várias coisas, né? É ele que eu te perguntava, imaginando ele caminhando aqui pelo centro de Porto Alegre e tal, andando de ônibus por aí, como é que ia ser essa função. Eu acho que ele não ia sobreviver, né? Ia ser que nem borboleta, assim, o ambiente muito tóxico, muita poluição, ele ia morrer. Porque, na verdade, é isso. É como se fosse um planeta com 100% natural, né? Sem influência de tecnologia, urbanização. Porque é isso, o asfalto tapa a terra, não deixa irrigar a chuva, né? Não deixa entrar no sol freático. Enfim, o espaço urbano ele é completamente nocivo para o planeta como um todo. E daí é isso, um planeta que se criou mais para esse lado de se conectar mais com a natureza, né? Eu faço muito isso também, plantas, criar uma nova biodiversidade para dar a ideia de ser um planeta diferente. Porque eu acho que é isso, a gente está super evoluído tecnologicamente, só que viajar no espaço ainda a gente é super limitado, né? Acho que a gente pode, de repente, traçar para a Beth falar um pouco mais, depois a gente retoma pode ser. A conversa sobre as imagens. Tá, daí pode parar a imagem ali. Acho que a Beth comentar um pouco também como é que toca para ela essa questão da arte urbana. A arte urbana, assim como a arte em geral, acho que ela alimenta a gente, né? Ela serve como alimento, como estímulo para nos tirar, né, do lugar comum e realmente, assim, é aquele misto de relax e ativa a criatividade para coisas da tua vida ou coisas que tu não pensou, né? Essa criação do planeta eu achei bem interessante, assim, né? Porque eu vejo as crianças, né, na escola, elas estão sempre criando personagens e tem um limitador hoje em dia. Qual é a função da tecnologia, né? Porque eles estão deixando de criar para reproduzir, né? Então, assim, a gente tem que estimular, né, esse espírito criativo que tem em cada criança, cada adulto, não perder isso, porque senão a gente fica uma sociedade limitada, né? A gente precisa, assim, sempre... Acho que a arte é tão importante quanto a gente ter a nossa casa, quanto a gente ter um alimento. Na pandemia, isso foi uma comprovação. Se não tivesse sido a arte, se não tivesse sido a música, a pandemia já foi uma questão mundial de saúde mental, mas teria sido muito pior se a gente não tivesse tido a arte como um suporte para sobreviver, né? Só um parênteses aqui, eu não sou contra a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia vem a favor muito do ser humano em vários aspectos, né? Tanto na medicina quanto... Enfim, até questões ecológicas, né? Ela contribui muito, tirando a monocultura, né? Que é uma merda, que é uma tecnologia, o agronegócio. Mas, enfim, ela tem vários benefícios e eu não sou contra a tecnologia. Só essa tecnologia em massa, agressiva, que é uma merda, né? Que tipo, tu dá mais atenção para a tecnologia do que para a natureza, entendeu? É nesse aspecto que... Não, acho que a tecnologia é extremamente importante. Assim, eu tenho um caso pessoal, né? Eu tenho um filho autista e antes dele conseguir escrever no papel, desenhar no papel, ele usou o tablet. Ali ele conseguiu escrever as primeiras letras, ali ele conseguiu fazer os primeiros desenhos para então, depois de muito trabalho, de muita terapia, poder usar o papel, né?
Então, assim, eu sou totalmente a favor, né? No meu trabalho de conclusão de história, eu falei justamente sobre isso, sobre a inclusão no ensino e o quanto a tecnologia ajudava, mas assim, sabendo usar, né? O papel, inclusive, é tecnologia, né? Papel, tinta, sim. tudo isso. Então... E pegando esse gancho da escola que tu falaste agora, Beth, tu tem um filho também que estuda em escola pública, trabalhaste em escola pública como monitora, o Amaro estudou na Escola Júlio de Castilhos, na escola pública, e aí nesse sentido do nosso programa também de reafirmar, né, as questões boas assim, da nossa cidade, do serviço público, qual a importância para vocês da escola pública? A escola pública, assim, é a base, porque a grande maioria da população não tem acesso a uma escola privada, né? Então, assim, e aí quem está lá na ponta, na periferia, é o principal usuário, né, da escola pública. E, infelizmente, né, os últimos governos foram a favor de tirar as disciplinas que fazem pensar, que estimulam a criatividade, para tornar assim, uma educação bancária o mais tradicional possível, de criar pessoas simplesmente para ser operário, para não ter acesso à universidade, e o quanto o resgate da escola pública é importante, a defesa da escola pública. Eu visito escolas todas as semanas, né, pelo sindicato, eu vejo assim, o quanto prédios caindo ao pedaço. A própria Secretaria de Educação Municipal não está podendo ser utilizada porque o prédio está caindo aos pedaços. Um prefeito que não cuida da sua Secretaria de Educação, que não cuida das escolas. Tinha uma escola que está saindo notícia hoje no Simpa, que a caixa d'água está escorrendo água. Então, assim, a água limpa, que poderia estar sendo tido um proveito, né, funcional realmente, está se misturando com a água parada numa localização de Porto Alegre que está tendo uma epidemia de dengue. Então, e foi solicitado auxílio e faz uma semana não foi resolvido. Eu visitei escolas lá na Ponta Grossa que estão com rachaduras desde 2018 e está lá que o próprio engenheiro da prefeitura botou um adesivinho lá para botar a data e saber se ia aumentar a rachadura, e está lá ainda. Não, nós estamos quase 2024, né? Então, assim, 6 anos, a gente já vem numa precariedade. Mas, assim, a partir do governo Marquesan e Melo, né? O Melo tem essa cara simpaticona e tudo, mas é pano de fundo para projeto próprio. E aí, assim, a cidade está caindo aos pedaços, os postos de saúde estão precarizados. Então, assim, é muito difícil estar na nossa posição de educador, especialmente educador na periferia, de estar defendendo a escola pública, de estar defendendo as crianças que a gente vê todo dia, as famílias que não têm acesso, muitas vezes, aos serviços essenciais, né, de saúde, de assistência social, e está passando por isso, né? Então, assim, a escola é o polo, né? A gente fala que, assim, na escola a gente faz o papel de mediador, de orientador, de psicólogo. A gente orienta os serviços de saúde, a gente orienta os serviços sociais. A escola, na verdade, é o que antigamente, né, a Igreja Católica fazia, de que era estar reunindo as pessoas e orientando como elas poderiam, né, resolver seus problemas, de ajudar a comunidade de uma forma geral. Hoje, a escola, sem querer, mas acaba sendo protagonista dessa situação. Né? Então, a gente que está lá no dia a dia é que está penando. Como é que é para ti, Amaro? Como é que foi para ti essa história da escola pública? Então, que nem eu falei, acho que tem o lado bom e o lado ruim das coisas em tudo, né? Já tinha comentado, inclusive o amor, né? Que se for demais também pode ser ruim, mas... Enfim, teve esse lado bom da experiência com muita gente de vários... muita diversidade, né, de gente, as pessoas de periferia, pessoas negras, enfim, tinha uma diversidade muito maior do que, por exemplo, num colégio particular, né, que tu tem uma experiência muito limitada de pessoas, claro, tem cotas às vezes nos colégios particulares, mas normalmente tu fica limitado muito a um grupo de pessoas mais classe média ou classe alta, e tu tem uma experiência bem mais limitada, né. Mas eu senti muito a falta, assim, no colégio público, estudando no colégio público, né? Depois eu senti muita falta na hora de fazer o vestibular, né?
que... Claro, eu nunca fui muito dedicado aos estudos, assim, mas mesmo assim eu via muita matéria que eu nunca tinha visto na vida e que na hora do vestibular estava sendo abordado. Então, claro que isso varia muito de colégio para colégio, né? De escola para escola, mas eu acho que ainda tem um pouco de defasagem ali, um pouco de carência de ter mais, ser mais completo, né, para te preparar para o vestibular. Apesar de que também eu acho que tem muita matéria ali que, enfim, nunca vai te servir na vida, né, por exemplo, dependendo da tua área, lógico. Por exemplo, forma de Bhaskara, essas coisas, tipo, eu nunca usei isso na vida. É um estudo muito aprofundado que talvez fosse mais útil tu usar isso se a pessoa estivesse se encaminhando para um lado mais, sei lá, da engenharia ou da matemática, alguma coisa que fosse utilizar isso. Seria muito mais importante, por exemplo, tu ensinar política na escola, questões emocionais, educação financeira, educação sexual, que são temas muito mais relevantes naquela idade ali, né? Que tu vai usar para a tua vida toda, independente da tua profissão, e que não é tratado nada disso. A gente ensina fórmula de Bhaskara, sei lá, um monte enfim, um monte de conteúdo que vai ser só para encher ali o teu HD e tu não vai utilizar pro resto da vida, né? Então, acho que seria muito mais interessante, isso falando não só em escola pública, porque eu acho que esse problema tem tanto em escola pública quanto particular, né? De não ensinar essas questões, que também é uma estratégia de Estado, né? Para, enfim, deixar as pessoas mais limitadas. Mas, enfim, eu acho que na escola pública eu tive um pouco dessa carência depois de conseguir entrar no vestibular, porque, enfim, estava meio fraco, assim, né? Claro que eu, nem eu falei, não sou muito estudioso, mas mesmo assim eu achei que teve muitas matérias que passou batido por mim. Mas é um projeto, na verdade, um projeto antigo, de que o estudante de escola pública ele não vá para a universidade. Claro. Né? É de que ele continue com uma educação limitada, com conhecimento limitado, para continuar trabalhando em funções menos remuneradas mesmo, menos valorizadas. É um projeto antigo e que a gente está na luta constante para mudar isso. E de manter quem é da periferia na periferia. Exatamente. Né? Nesse sentido, acho que tua trajetória é um ponto fora da curva, né? Um cara que está na Bienal de Moscou agora, nesse próximo período, o único brasileiro selecionado. Já teve pela Europa em algumas passagens, teve no México, teve em lugares onde a luta popular foi decisiva e ainda é, como, por exemplo, campo de refugiado na Síria, no campo de refugiados de palestinos na Síria, enfim. Sim. Um cara que esse estudo formal... ele não sei como é que tu relaciona isso, assim, o teu estudo formal, né, e a tua trajetória como artista e onde é que ela te levou. Não foi esse caso que tu falou do pessoal da periferia que é treinado para ser mão de obra barata, né? O Amário talvez seja um pontinho fora da curva que nos sirva de esperança. É o que a gente... Desculpa, né? Mas é o que a gente procura, né? Justamente que todos se tornem um ponto fora da curva. Lindo, Beth. Exatamente. Coisa boa. Mas eu também tenho um detalhe aí que é importante falar, que eu sou um ponto fora da curva porque eu tive uma família bem estruturada, né? Tipo, a escolha de botar na escola pública foi uma escolha ideológica dos meus pais, né? Meus pais são jornalistas, então eles já tinham mais acesso à informação, apesar de morar mais longe, tipo, foi uma escolha também, né? Morar num lugar mais descentralizado. Então, tipo, foi uma escolha ideológica de ter essa experiência num lugar onde talvez eu tivesse uma defasagem nos estudos, mas tivesse uma experiência pessoal mais interessante, né? No colégio público. Inclusive, a minha mãe é jornalista, né? Ela entrevistou o Paulo Freire uma vez e ela falou assim... O Paulo, no final da entrevista, o Paulo Freire falou: o teu filho estudou em escola pública ou privada? E daí a minha mãe disse: estudou em escola pública por opção. E ele disse: fez a opção certa. Então, tipo, mais pela experiência, entendeu? E, enfim, eu sempre tive um apoio ali, né, familiar. Talvez se eu tivesse nascido numa família que não tivesse esse acesso à informação, não fossem jornalistas já, profissionais, talvez o meu caminho tivesse ido para outro lado, né? Então eu tive algumas
facilidades que me ajudaram, privilégios, essa palavra, privilégios que me ajudaram a chegar nesse lugar. Talvez, se fosse outro contexto, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Sim. E Beth, assim, pegando essa linha do Ciro, não sei se essa é a expressão, como é que tu te sentes também entrando dentro dessa categoria de pessoas fora da curva, né? Porque tu também és, quanto trabalhadora, que se coloca à frente de um sindicato. A gente vê que a política, o movimento sindical são ambientes muito masculinos, né? Inclusive, às vezes tem mulheres no movimento sindical, na política, que quando tem que dar uma entrevista, eu falo, não, deixa o dirigente falar que ele fala melhor, ele conhece melhor a pauta, né? Então, para ti, como é que é essa questão de estar à frente, né, de uma categoria, ser uma dirigente sindical, tu enquanto mulher e também de acordo com a tua formação, né? Assim como o Amaro falou agora, que teve a influência dos pais, inclusive em casa, do jornalista, tu também tiveste alguma influência em casa para essa participação na política? Eu tenho, né, na família, a primeira presidente do PT de Porto Alegre, minha tia e madrinha, né, que é um modelo. Então, assim, na verdade, a minha mãe mesmo sempre teve medo de eu me envolver com política. Eu, com 12 anos, já estava com bandeira, né, na rua, né, e minha mãe, por ter visto situações na época da ditadura, ela tinha muito medo de um retorno e que eu sempre fui metida, então que eu também fosse, né, pega nisso. Mas não adianta, né? A gente, quando sente isso, a gente tem que ir na luta mesmo. Realmente difícil ter mulheres, né, no sindicato. Eu acho que a minha maior curvatura nessa situação toda é que eu sou uma mãe e mãe atípica, né? Porque, assim, já é difícil ter sindicalista mulher, é mais difícil ainda ter sindicalista mãe e mãe de uma criança, né, dita especial. É mais difícil ainda, porque a gente acaba, né? Eu passei anos muito em função do desenvolvimento dele, né? E aí chegou um momento, eu tinha até parado, né, a questão da militância, e quando eu fui cuidar dele e saber todos os direitos que ele poderia ter, acabou que eu fui militar nessa causa e voltei para a militância política de fato, né? E aí eu já estava, né, na prefeitura como servidora, e então foi uma coisa levando a outra, né? Quando eu vou nos movimentos, né, eu fui no 8 de março, onde o Simpa foi um dos protagonistas no 8 de março em Porto Alegre. Eu sempre levanto essa questão, que é difícil para nós mulheres, sim, estarmos à frente das coisas, é difícil para nós mães, porque a gente tem uma sobrecarga muito grande. Porque, assim, eu monitoro meu filho pelo WhatsApp, por vídeo, por telefone, né? Porque, além de tudo, eu estava trabalhando numa escola na Restinga, a 8 minutos da minha casa, a 5 minutos da escola dele, e agora eu estou aqui, praticamente 1h30 de distância, né? Então, tudo isso estava pesando na minha decisão de estar na diretoria do sindicato ou não, mas foi até mesmo a autonomia crescente dele, né? De que foi um trabalho para isso, de que eu pudesse hoje estar à frente do sindicato. Nós, infelizmente, temos ainda minoria na diretoria, minoria de mulheres, e a gente tem que mesmo que se abraçar. Eu converso com as minhas colegas da educação e digo, né, incentivo elas a entrar. Porque, assim, quando a gente precisa de representação, e se tu não ocupar esse espaço, outra pessoa vai usar esse espaço. Vai ocupar, e essa outra pessoa, ela não vai sentir o que tu sente, ela não vai sentir as tuas dores, ela não vai sentir tudo que tu passa. Então, assim, tu precisa sim estar lá para poder passar isso, porque nós somos uma categoria da educação que é basicamente feminina, né? Então, assim, a grande maioria da educação, da assistência social e até mesmo da saúde são servidoras mulheres. Então, essas mulheres precisam sim estar à frente. Agora, nós temos a nossa colega Marília, que é presidente da Associação da HPS. A gente precisa ter mulheres, a maioria da TEMPA, que é a Associação, né, de Trabalhadores em Educação, também municipais, que a maioria é mulher, porque a gente precisa estar nesses postos onde a gente se sinta representado, né? Assim como a gente precisa já pensar no ano que vem de que nós precisamos de mais mulheres vereadoras,
Nós precisamos aumentar o número de mulheres deputadas, nós precisamos de senadoras, nós precisamos de ter uma senadora no Rio Grande do Sul, né, que seja da nossa pauta, né, da esquerda, da pauta da humanidade, da pauta do afeto, da solidariedade, porque isso até então a gente não teve. Então a gente precisa sim, enquanto mulher, enquanto militante, enquanto ser humano, né, estar vivendo e se colocando, se posicionando, que isso é importante, porque senão o mundo vai girar e a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Certo. Pensando que todas as ruas de cada cidade levam ao mesmo lugar. A imensidão de uma fralda cheia de cimento fresco para jogar nas paredes. E cada miragem de cada cidade são fotos de um mesmo lugar. Blocos ao sol, coleções de concreto colapsado da humanidade. Onde o vidro é pão, onde o ferro é pele, onde tudo é relógio e onde o sonho às vezes se suicida na frente do celular. Isso é um fragmento do espetáculo da Catalina, que é um grupo uruguaio, que quando eu olhei quando eu tive contato com a tua arte, me veio em mente que o que tu faz pintando, eles fazem com teatro e música no Carnaval do Uruguai. Eu queria ver se a gente ainda tinha um tempo para passar um pouco, talvez, algumas obras do Amaro que faltaram ali, e ele poder contextualizar um pouco esse andejar para além da polis, daqui de Porto Alegre, para além da nossa urbe, mundo afora, né? Porque é uma marca nossa, mundo afora. Legal. Não, sim. Agora Pudesse falar um pouco dos lugares também. Sim, eu vou... Inclusive, tu falou do México ali, né? Do campo de refugiados na Síria. E mais uma coisa, desculpa, Amaro. Essa história de mural grafite, se tu puder abordar. Desculpa te interromper. A diferença entre mural e grafite? E como tu te vê no meio dela. Como é que tu te posiciona, como é que tu te coloca. Eu vou explicar isso primeiro, então, e depois a gente vai para as imagens. Essa discussão é muito comum, assim, né, no meio da arte urbana. E, normalmente, eu não estou falando da minha opinião, mas estou falando de uma forma geral, como as pessoas veem, o muralismo está mais relacionado com a questão mexicana ali, que vem com Diego Rivera, Orozco, aquela galera ali, Frida Kahlo também, que entrou, né, Siqueiros, que é a galera que fazia uma arte mais com tinta, não tanto com spray, né, que o spray vai vir depois, e uma coisa mais de protesto, né, dos trabalhadores, uma coisa mais relacionada a Marx, do capitalismo versus proletariado, essas coisas, esses assuntos assim mais comum, e que vem do Chile ali também, né, o México foi muito em evidência porque tinha relação com os Estados Unidos, a Frida foi para Nova York, o Rivera também. Então, o muralismo mexicano ficou mais conhecido, mas no Chile também tinha um movimento muito forte e que influenciou o México e que depois foi influenciar os Estados Unidos, e daí no final da década de 70 surgiu o grafite, que é esse do spray, né, que era relacionado ao movimento hip hop, que eram os 4 elementos. DJ, MC, b-boy e o grafite. Ele era um dos 4 elementos. Hoje meio que se perdeu essa característica, mas então o muralismo e o grafite está muito nessa diferença. O grafite está mais relacionado a esse movimento do final da década de 70 nos Estados Unidos, relacionado ao hip hop, e o muralismo mais ao Chile, ao México latino-americano, com painéis relacionados a protestos. Então a galera faz muito essa diferenciação, né? Eu me vejo meio que nos dois, assim, né? Com um pé lá e um pé cá. Eu acho que eu peguei muito essa influência dos Estados Unidos, que veio para a Europa, depois se espalhou pelo mundo inteiro. Mas também eu trabalho muito com tinta, já trabalhei muito tempo com spray, mas hoje eu trabalho com tinta, e eu faço algumas mensagens de protesto. Então, acho que eu estou num limbo ali entre um e outro, né? E daí eu acho que eu vou falar das imagens agora, né? Esse projeto foi em Belém Novo, né? Que é o bairro lá onde eu me criei, infância e adolescência. Inclusive está aqui meu amigo Pitini, que me convidou aqui, me chamou também. E que é lá do Belém Novo também, que a gente se criou junto. E aí foi um painel que a gente fez para o Preserva Belém Novo, que é um movimento que tem lá, né? O Preserva Belém Novo e o Preserva Arado, que
teve uma ocupação indígena ali, né? O Alphaville estava fazendo um condomínio numa área de preservação ambiental, onde tinha inclusive resquício de coisa indígena, tinha animais silvestres que estão em extinção, e os caras pegaram e atropelaram tudo, né? Coisa bem especulação imobiliária. Foram lá, tinha a zona de banhado, aquela zona ali, ela retém todas as águas da chuva para não dar enchente pro bairro, né? Que é o Arado ali, que é uma região um pouco do lado de Belém Novo. E daí esse projeto era muito para denunciar isso, assim, né? Porque depois os indígenas, os Guarani, ocuparam lá, e daí meio que deu uma embolada no projeto deles, né? Do Alphaville. Daí ficou trancado, foi para enfim, para discutir lá judicialmente, né? Se podia, se não podia fazer. Daí reduziu a quantidade que eles queriam fazer. Meio que deu uma... Agora está meio parado, assim, não sei o que vai acontecer. Inclusive, eles mudaram o plano diretor lá, né? Ele era considerado área rural, né? Porque, enfim, é um lugar que só tem mato. Tem uma casinha que outra, tem capivara, tem bugio, tem um monte de coisa. E eles transformaram em área urbana. Tipo, é um absurdo, né? Transformar em área urbana uma área de banhado que só tem mato. E daí eles conseguiram fazer isso, daí depois reverteram, e agora parece que reverteram para a área rural de novo, e agora parece que eles conseguiram para a área urbana. Então tá uma enrolação lá, né? Até queria pegar um gancho do Amaro sobre essa questão, porque o tema do nosso programa hoje é a soberania, né? Então também acho que está muito de acordo essa questão desse grafite, essa pauta que tu coloca da disputa da cidade, como que essas empreiteiras também vão ocupando os espaços públicos, inclusive espaços dos povos originários, né? E aproveitando esse gancho, Amaro, eu queria ouvir também a Beth nessa questão de contextualizar a cidade, né? Nessa questão também da soberania. Como é que tu vê o projeto que está em curso hoje na cidade, que passa muito por esse caso que o Amaro acaba de falar? Bem isso, a gente está perdendo os espaços públicos, né, para o grande império imobiliário. Melonic, principalmente. Melonic e Melonaro, que a gente chama. A praga, né, da cidade. Porque a gente, por exemplo, a própria orla, não que a gente não queira ver a orla bonita, né, mas a gente quer que ela seja para todos, né, e não que tenha um shopping ali na beira, um conjunto de escritórios, enfim, se essa área é para ser bonita e para ser prazerosa, é para ser para toda a cidade. E enquanto assim a gente vê nas periferias, a gente vê uma infestação de condomínios populares, mal feito arquitetonicamente, mas assim, porque eles precisam botar gente, porque não tem um planejamento efetivo de habitação, né? A gente sente falta dos planos, né, do Minha Casa Minha Vida, que eram moradias com qualidade. A gente sente falta de uma visão de cidade, porque assim, a cidade não está sendo planejada, ela está sendo assim, liquidada, vendida, terrenos e prédios que são da prefeitura estão sendo leiloados assim a preço de banana para o Melonic, né? Então, assim, a gente vê uma cidade que poderia estar sendo planejada, organizada, bem feita para a cidade, para os moradores e até mesmo para turista, mas o que a gente vê não, é mero... É balcão de venda, né? Balcão de venda que a gente vê só visando o lucro imediato e não vendo a cidade daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E aí a gente está vendo o caos que isso vai se tornar para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque a gente não vai ter uma cidade para reconstruir, né? A cidade vai estar tomada de arranha-céu, tomada de prédios feios, vamos combinar, né? Porque a cidade vai ficar isso, é concreto, sem ter espaço para a pessoa mesmo, para o ser humano. Sim, até é bom falar que a gente está se aproximando do final do programa, então, ir abordando mais ou menos os temas agora com encaminhamentos assim por fim, né, Ciro? Acho que sim, eu queria ouvir mais a caminhada do Amaro, né? Eu acho mas isso aí mundo eu acho afora, que, mas eu acho que dá para fazer uma passagem rapidinha ali, ó, eu dou uma introdução bem rápida assim. Só passa as imagens. Aí é uma imagem
não é na rua, né? Só passa. Aí é na Farrapos, que foi uma das primeiras empenas que teve aí na cidade, né? Porque demorou para chegar as empenas, que é essas pinturas de lateral. Pode passar. Passa. Aí é na Índia, que é esse que eu fiz, que eu fui no Oriente Médio, passei pelo Líbano, pela Síria, pelo campo de refugiados, e depois estive na Índia também, né? Que foi 4 meses, percorrendo vários lugares, que era uma residência. E passa. Daí aí, Mumbai, né? Cidade de 20 milhões de pessoas. São Paulo tem 13, imagina. Mais de 20 milhões agora. Aí no Egito também, que foi o primeiro lugar que eu fui, que era a Bienal do Egito, né? Aí também, no Egito, era uma comunidade que a gente pintou lá, que a gente fez uma oficina. Era um projeto bem social, assim, que a gente ia nas comunidades e tal. E daí a gente pintou. Aí ia no campo de refugiados, que é o Nahar al-Bared, que é ali a fronteira Líbano-Síria, né? E daí pode ver que a parede está toda furada de tiro, né? Um pouco antes da gente fazer essa pintura tinha rolado um atentado aí. E é interessante que esse campo de refugiados, quando tu pensa em campo de refugiados, tu pensa em um lugar cheio de lodo, barraca, e aí era um campo de refugiado palestino, né? Começou em 1949, um ano depois que foi criado o Estado de Israel, né, no final da guerra, e daí eles criaram para botar os palestinos, e tem 40 mil habitantes aí, 40 mil palestinos. Então é um lugar que tem restaurante, tem loja de roupa, tem loja de tinta, é uma cidade só que só de palestinos. E é 1949, faz 70 anos, tem gente que está morando lá há 70 anos que nunca foi para a Palestina, sabe? Então é um lugar assim que muita gente quer voltar à Palestina para conhecer e não pode por causa desse problema. Pode passar. Inclusive a gente teve um problema também, só para finalizar, daí a gente teve um problema que quando eu fui era bem quando o Bolsonaro estava se elegendo, né? Foi acho que final de 2018, se eu não me engano. E daí o Bolsonaro foi eleito, né, quando eu estava lá. E a primeira providência dele, que foi um problema para nós, assim, né, que ele mudou a embaixada brasileira de Israel de Tel Aviv, que é a capital de Israel, para Jerusalém, né? E daí nisso ele assumiu o apoio a Israel. E isso deu uma confusão com os árabes lá, e tinha um monte de atividade que a gente tinha que fazer lá no negócio, que foi tudo cancelado porque os árabes estavam puto da cara com o Brasil por causa disso. Foi a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras atitudes que ele fez, e que fudeu com toda a viagem. Acho que é isso. Sim. Então, está chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de começar esse encerramento pela Beth. Falar um pouco, então, para ti, uma conclusão dessa prosa que a gente teve hoje. O que é soberania para ti, do ponto de vista da cidade, das pessoas, e inclusive tendo em conta a questão da arte, do grafite, né, que a gente conversou aqui com o Amaro também. Bom, soberania é a gente ser dono da gente mesmo, né? A gente ser dono da cidade, ser dono do nosso país, não dono de propriedade, né? Mas se sentir pertencente, né? Se sentir pertencente e estar fazendo pela cidade também, né? A gente não vive numa ilha, a gente vive de forma coletiva, a gente vive numa sociedade, e a gente quer uma sociedade que consiga ver a beleza de um grafite, que consiga ver a beleza de um pôr do sol, que consiga ter uma cidade, né, que respeite seus direitos básicos, né, que tenha o serviço para a cidade, que ele funcione, né? Eu vou falar bem rapidamente que nós municipários estamos numa luta de reajuste salarial, mas a gente não luta, né? A nossa pauta não é meramente financeira. Nossa pauta é de defesa pela cidade, é de defesa dos serviços públicos, porque nós somos os servidores da cidade, mas nós também somos usuários dos serviços da cidade, a gente vive na cidade, então a gente quer uma Porto Alegre,
né, que funcione uma Porto Alegre feliz, uma Porto realmente alegre, é isso que a gente quer. Então, é para todo mundo, que a gente possa ter acesso à arte, que a gente possa ter acesso à música, que a gente possa ter acesso à água sem ser privatizada, que a gente possa ter acesso a uma vida digna, né? E é isso que eu acho que qualquer ser humano quer da vida, é poder estar, né, vivendo, aprendendo, trabalhando com a sua família, com seus amigos e vendo a cidade crescer, né? Porto Alegre já foi referência, né? E eu acho que a gente precisa voltar a ser referência para o mundo todo, como a gente já foi. Então, acho que é muito isso, né? Tipo, inclusive alimento, né? Que foi uma coisa que tu esqueceu de avisar. Alimento sem agrotóxico a gente quer muito, né? Porque hoje em dia é água poluída, é tudo que é alimento é cheio de agrotóxico. Então, acho que é isso. É direito a coisas públicas, a pessoal da periferia ter direito ao centro da cidade, ter mais facilidade de transporte, de ter mais acesso a alimento orgânico não tão caro, de as empresas como a Melnick não fuder com a cidade, né? Saber respeitar, fazer as coisas da maneira certa, que eles jogam sujo, né? Inclusive agora tem essa questão do Quilombo CAD lá, que eles estão invadindo e estão fazendo pressão para as pessoas saírem para não se transformar num quilombo, né? Para impedir, porque ainda não é um quilombo, né? Então está no processo. Eles estão jogando sujo para não se tornar um quilombo e eles poderem se apropriar do espaço. Então é tipo tudo isso, né? Acho que engloba um monte de coisa que é respeito. Acho que respeito é a principal palavra, né, nesse sentido. Como eu comecei, então, dizendo que era muito bom fazer parte desse programa do 100 Ponto, né, de Porto Alegre para o mundo. Foi um prazer estar com o Amaro, esse grande artista da cidade que anda pelo mundo, levando o nome da cidade, né, tendo nela ali uma referência, e a pessoa que está na Polis como representante do serviço público, né, mostrando como a gente está se movendo nesse sentido, como está a campanha salarial, o que a gente precisa, falando da dignidade, falando da educação pública, do transporte público e todo esse cenário. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado. Obrigada. É isso, então, finalizando mais um programa 100 Ponto. E lembrando para quem está nos assistindo, para fortalecer os projetos que estão aqui na mesa, né? Seja o 100 Ponto, né? A gente tem um Instagram, 100 Ponto, sigam lá, acompanhem no YouTube, distribuam o material, conheçam o trabalho do Amaro Abreu, também está nas redes sociais, né, Amaro? Como é que é o teu Insta? Meu Insta tá amaro.abreu_. Então, seguir, apoiar o trabalho do artista. Acompanhem também, apoiem o Simpa, porque agora é guerra, né? Agora, ali com o Melo também tem toda essa questão da campanha salarial, que é esse cabo de guerra entre o trabalhador e o prefeito. Então, apoiem o Simpa está fazendo mobilização na rua, está no HPS, está nas comunidades, tem ato no centro, tem assembleia na próxima semana, né, Beth? Terça-feira pela manhã nós vamos a equipe do prefeito vai nos receber e terça-feira às 19 horas a assembleia no Dante Baroni para os municipários estar a par do que o Melo está nos apresentando. É isso, pessoal. Fortalecer o Simpa é fortalecer a cidade, é fortalecer o Porto Alegre. Muito obrigado e até a próxima.